Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos iniciar, vamos orar. Vamos pedir a Deus a orientação. Depois nós vamos escutar um hino, né? Logo depois do hino a gente passa a palavra para o pastor Davi, para o estudo propriamente. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, de mais uma quinta-feira. Ó Pai, estarmos mesmo distantes, mas juntos, ó Pai, para te louvar, para te engrandecer e para aprender mais e mais da tua palavra. Pai amado, nós te pedimos que tu seja conosco, que já entramos na sala. Também te pedimos pelos aqueles que ainda hão de entrar, Senhor, e também te pedimos pelos aqueles que não vão ter condição de participar do culto nesta noite. Mas onde quer que eles estejam, ó Pai, atentos à tua palavra, à tua vontade, ao teu querer, buscando sempre acertar, Senhor.
ó Pai, viver de acordo com tua palavra. Seja com cada irmão, seja com o pastor Davi, que vai trazer o estudo nesta noite, ó Pai amado, seja com o pastor Saul, com sua recuperação, Senhor, com os irmãos que estão se recuperando, com a irmã Zélia, com o irmão Otto, ó Pai amado. Também te pedimos pelo nosso pastor Evanilson e os demais pastores, ó Pai, espalhados na face da terra, que tu possa estar fortalecendo, Senhor, e dando condição para que eles possam apacentar, ó Pai, as tuas ovelhas aqui, Senhor, na terra. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir um hino, depois nós passaremos a palavra ao pastor Davi. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegram meu viver. A coração paterna quando falho, clamando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço por de cada dia, água que a alegria sempre dura, e o sol que aquece a tarde gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, os teus amigos, e os inimigos também te agradeço. Sou trabalhador, vitórias em perigos, e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Graças, sempre graças, né, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. A palavra está com o pastor Davi, para o estudo nesta noite. Fique à vontade, pastor. Amém. Muito obrigado, Beguinha. Irmãos, a semana passada, quinta-feira passada, nós iniciamos um estudo sobre dízimos. E esse estudo está num livro que escreveram os reverendos Hernandes Dias Lopes e
E agora deu branco. Da Igreja de Pinheiros. Arival. Arival. Muito obrigado, Alexandre. E nós vimos a semana passada, no início do nosso estudo, bases bíblicas muito bem fundamentadas, defendendo a continuidade da entrega dos dízimos, não é? Nós vimos, por exemplo, que, rebatendo aqueles que dizem que o dízimo é do tempo da lei cerimonial, e isso, depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, isso acabou, nós não temos mais obrigação de pagar o dízimo, justamente por isso, nós vimos, com base bíblica, que há 400 anos antes da lei, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então, nós não só isso, mas vimos tantas outras bases bíblicas muito bem fundamentadas sendo apresentadas aqui para defender que hoje nós, como crentes, devemos sim continuar praticando a ordenança do Senhor de entregarmos os nossos dízimos à casa do tesouro. Nós vimos que há textos bíblicos não só no Novo Testamento, mas, aliás, no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, fortíssimas bases bíblicas para defender que nós devemos e temos obrigação como filhos de Deus, como crentes, de pagarmos o nosso dízimo. Hoje, irmãos, a nossa proposta é diferente. É de forma muito prática, no dia a dia, respondermos a questionamentos e até mesmo a desculpas, poderíamos até dizer assim, desculpas esfarrapadas de alguns que não querem pagar o dízimo. Então, eles vão dizer assim, olha, eu não pago o dízimo por isso, por aquilo outro. Tá certo? E aí, antes da gente entrar aqui no nosso estudo propriamente dito, nós vamos ler o texto bíblico para trazer uma base para aquilo que nós vamos discutir nessa noite. Na verdade, o que a gente vai ver hoje não é um estudo bíblico, mas é uma forma muito prática de respondermos àqueles que se posicionam contra o dízimo nos dias de hoje. E aí, qualquer irmão que queira participar também, somando aqui conosco, pode interromper e pedir a palavra e a gente vai assim interagindo para que o nosso estudo seja bem dinâmico, tá bom? O texto bíblico, claro, é o de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Louvado seja o Senhor por esse texto tão maravilhoso, que inclusive muitos questionam que Deus não tem o propósito de abençoar aqueles que são dizimistas. Se enganam os que pensam assim, pois o texto que nós acabamos de ler é muito claro com relação a isso. Mas veja, irmãos, eu tematizei da seguinte forma aqui: respostas aos que não são dizimistas. Porque aí eles dizem o seguinte: primeiro, eu não sou dizimista porque o dízimo era trazido para o templo. E hoje nós somos o templo. Você já ouviu alguém dizer isso? Porque não dá o dízimo, não paga o dízimo, não traz o dízimo para a igreja? Eles dizem exatamente isso, que não fazem isso, não praticam o dízimo, não são dizimistas, porque o dízimo, antigamente, na época do Antigo Testamento, era trazido ao templo. E hoje, nós é que somos o templo. E a Bíblia diz, de fato, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas vejam só, é verdade que nós somos o templo, mas nós precisamos de um lugar também para se reunir. Porque, vejam, há algumas dificuldades com relação a isso. Sobretudo os desigrejados, eles é quem gostam dessa desculpa. Porque eles dizem que
eles podem se reunir em qualquer lugar. A igreja do Senhor, que é o templo do Senhor, pode se reunir em qualquer lugar, não precisa necessariamente ter um templo, e aí eles pegam pesado na questão do templo de tijolo, dizem eles. Mas vejam, há uma dificuldade com relação a essa prática deles, porque, por exemplo, os desigrejados, eles vão se reunir, aí eles dizem assim, vamos se reunir na casa de fulano de tal, aí eles vão para lá. Só que chegando lá, muita gente não tem muito espaço, e aí na próxima semana eles já pensam em outro lugar, e depois em outro lugar, daqui a pouco vai chegar o ponto em que ninguém vai querer essa reunião na sua casa. Então eles vão pensar em fazer o quê? Alugar um espaço, que não é necessariamente um templo, dizem eles. Não, isso aqui não é um templo, isso aqui é um salão que a gente alugou para a gente se reunir, nem placa tem. Tudo bem. Então eles passam a se reunir nesse lugar. Mas quem vai pagar esse lugar? Quem vai pagar esse lugar? Precisa de se pagar esse lugar. Daqui a pouco eles precisam de alguém para ficar com as crianças. E daqui a pouco eles chegam à conclusão de que aquilo ali, de fato, é um templo. E que se é um templo, precisa de manutenção, ou seja, de pagamento do aluguel, de material de limpeza, de cadeiras para eles se reunirem e se sentarem, de um púlpito que precisa ser providenciado, porque ou ao instante, seja um móvel, seja o que for, mas precisa de alguma coisa que sirva de apoio, e aí, de repente, eles vão precisar de energia elétrica, e de onde virão esses recursos? Então, nós precisamos entender que essas pessoas, na verdade, precisam entender que, mesmo sabedores, biblicamente falando, de que nós é que somos o templo do Espírito Santo de Deus, ainda assim, precisamos entender que há uma necessidade de se ter um lugar para se reunir. Um lugar para se reunir. E essa discussão de dízimo, irmãos, é tão séria que ela não fica só no âmbito dos desigrejados, mas nós vemos muitos crentes, para sermos muito mais aqui particulares, nós vemos muitos crentes presbiterianos dizendo que são contra, nos dias de hoje, o recolhimento dos dízimos. Dos dízimos. Mas aí, irmãos, há outros que dizem o seguinte: eu sou contra o dízimo, porque o que eu ganho é pouco e não sobra absolutamente nada. O meu ganho é tão pouquinho que não sobra nada para o dízimo. Se você entende dízimo como sobras, você não entendeu absolutamente nada sobre dízimo. Porque a Bíblia diz que dízimo é a primícia. E Deus deseja a primícia de todos os nossos bens. Deus não deseja as nossas sobras. Deus deseja a nossa primícia, ou seja, a primeira coisa, a primeira parte que eu devo tirar no meu salário, no meu ganho, é justamente o dízimo. A primeira parte não é minha, a primeira parte é do Senhor. E nós sabemos que isso acontece com muitas pessoas porque vai e recebe o salário e vai tirando uma parte para isso, uma parte para aquilo, uma parte para aquilo outro. Daqui a pouco percebe que não sobrou absolutamente nada ou sobrou um restinho insignificante, um valor insignificante. E aí vai dizer assim, olha, eu não sou dizimista porque eu ganho tão pouco e não me sobra nada, ou o que me sobra é muito pouco. Dízimo é primícia. Deus não é Deus de sobra. A ordem é: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Na verdade, irmãos, dízimo é uma questão de fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ganha R$ 1.000 e tem que tirar 10%, que é R$ 100, se já era pouco R$ 1.000, imagine agora R$ 900. Por isso que eu digo que dízimo é uma questão de fé. Porém, nós precisamos entender que é muito melhor ter 90% com a bênção de Deus do que ter 100% sem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus.
Então, dízimo é uma questão de fé. Percebam, algo interessante dito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, quando disse o seguinte, que ele é pastor há 40 anos, há 38 anos, e nunca ouviu nenhum crente dizer o seguinte: eu passei a ter necessidades porque comecei a ser dizimista. Muito pelo contrário. Você ouve testemunhos maravilhosos de pessoas que dizem: a partir do momento que eu passei a ser um dizimista fiel ao Senhor, ele passou a me abençoar ricamente, abrir portas, e de repente a coisa é tão maravilhosa e que a pessoa continua ganhando o mesmo salário, o mesmo valor de salário, mas é como se ele estivesse ganhando muito mais, porque os recursos, eles são supridos, todas as suas necessidades são supridas a partir justamente do momento em que ele torna-se fiel ao Senhor na entrega do seu dízimo. Então, dízimo, irmãos, é questão de fé. É alguém que diz assim: pode chover canivete, mas o meu dízimo é sagrado, eu vou dar. Eu sei que tá difícil a situação, as coisas estão caras, os recursos são poucos, o meu salário é pequeno, mas eu vou continuar sendo fiel ao Senhor e entregando o meu dízimo, porque eu tenho fé na palavra do Senhor que diz que Ele é quem supre as minhas necessidades. É poder nos dizer aquilo que Abraão disse na ocasião do holocausto, quando estava com Isaac, e Isaac perguntou: onde está o cordeiro? Ele disse: Deus proverá. E Deus é o nosso provedor. Deus é aquele que é o nosso sustentador. Ele proverá. Então, dízimo não é uma questão de dar quando se ganha muito, quando se tem muito. E quando se tem pouco, só restam as sobras. Por isso eu não sou dizimista, não. Dizimista, não. Dízimo é uma questão de fé. Não sei se Beguinha levantou a mão aí. Levantei, pastor. O pastor está atento, viu? Pastor, só uma pergunta. Assim, a nova aliança apagou tudo da velha aliança? Não, claro que não. De forma nenhuma. São as questões cerimoniais. A partir Porque da morte de Jesus. a primeira desculpa dos não dizimistas é que é uma coisa do Antigo Testamento, né? Isso. A primeira desculpa que se usa é essa. Não, isso é do Antigo Testamento, tal. Assim, algumas coisas foram abolidas, como o pastor falou aí, mas para essas coisas serem abolidas, elas foram registradas que elas tinham que ser abolidas, né? Isso no Novo Testamento. Isso. Todas as sombras de Cristo foram se tornaram passadas, e a partir de Cristo agora as sombras não existem mais, como as questões cerimoniais. Porém, o dízimo, como nós vimos a semana passada, ele não faz parte da lei cerimonial, porque ele foi feito 400 anos antes da lei cerimonial por Abraão, quando pagou o dízimo a Melquisedeque. Ok? Então, o dízimo, ele faz parte também do Novo Testamento, da Nova Aliança. Nós vimos semana passada nos textos, através dos textos bíblicos, né? Ok, Isso, Beguinha? pode continuar. Pode continuar. Muito bem. Então, em terceiro lugar, alguns dizem o seguinte: não sou dizimista porque a igreja não administra bem. Você já ouviu isso? Olha, eu não entrego meu dízimo porque eu sei que a igreja não faz uma boa administração dos recursos. Muitos pastores, inclusive, enriquecem-se com os dízimos dos fiéis, enganam o povo, dizem que é para o reino de Deus e fazem uso dos dízimos dos fiéis. Então, eu não sou dizimista porque não há
uma boa administração desses recursos na igreja. Mas vejam, Deus não nos nomeou como fiscais da administração do dízimo. Deus não disse, tragam o dízimo e preste atenção como ele vai ser usado. Deus disse, tragam o dízimo, trazei os dízimos à casa do tesouro. Não há fundamentação bíblica, irmãos, para não entregarmos o nosso dízimo, porque a igreja ou alguns que fazem parte da igreja administram mal esses recursos, os dízimos. Se você tem ciência, por exemplo, de que a liderança da sua igreja não está fazendo uma boa administração dos dízimos, questione, pergunte o porquê, pergunte como os recursos estão sendo usados. É preciso haver uma transparência na igreja, e a nossa é assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas, enfim, é preciso haver uma transparência, um acesso. Os membros precisam ver, saber o que é que está sendo feito, quais os recursos, ou como os recursos, os dízimos estão sendo aplicados para a obra do Senhor, tá certo? Mas você não dá o dízimo, não pagar o dízimo, porque entende que a igreja não administra bem, isso não faz o menor sentido. Ou então a pessoa pode se perceber que a igreja não está fazendo uma boa administração, se a liderança da igreja não está fazendo uma boa administração nos recursos, nos dízimos, procure uma igreja que faz isso, que de forma séria, fiel e cristã administra os dízimos na casa do Senhor. Mas nunca, jamais entenda que você é um fiscal de Deus no que diz respeito a verificar o que, aliás, a questionar como os recursos estão sendo usados, tá certo? Deixar de dar o dízimo porque entende que a igreja não administra bem os recursos, inclusive muitos que dizem isso não sabem nem como esses recursos são administrados, mas ainda assim dizem, olha, eu não dou o dízimo porque eu tenho certeza que esses recursos não são bem administrados pelos líderes das igrejas. Isso não faz o menor sentido. Então você precisa, se você entende, você tem percebido que a liderança da igreja não tem feito uma boa administração nos dízimos, você precisa confrontá-los. E se descobrir que de fato você está certo, saia dessa igreja e vá para uma igreja séria. Esse é o momento de você deixar essa igreja. 4. Eu não sou dizimista, mas dou oferta. A prática de um princípio, irmãos, não pode desobrigar a prática do outro princípio. O texto bíblico diz assim: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Percebam, são dois princípios, são duas ordens de Deus para o seu povo: trazer os dízimos e também as ofertas. São princípios. E a prática de um princípio não pode não me autoriza a eu não praticar o outro princípio. É como alguém que poderia dizer o seguinte: olha, eu falto muito à igreja, mas eu sou um dizimista fiel. Eu vivo pecando numa determinada área, mas eu sou dizimista fiel. Entendeu? Eu não dou o dízimo, mas eu não falto nenhuma programação da igreja. Eu não dou o dízimo, mas eu dou a oferta. Isso não pode ser usado como argumento, como base, para não dar o dízimo, não pagar o dízimo, não ser dizimista na igreja. Isso é antibíblico, justamente porque as duas coisas precisam ser praticadas por todos nós. Quem não entrega os dízimos e as ofertas, segundo nos diz a Escritura, está roubando do Senhor. E, irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Está roubando do Senhor.
inclusive, com relação à oferta, muitas vezes ela vai ser maior do que o dízimo. Alguém pode dizer assim, olha, o dízimo é 10%, mas eu vou dar a oferta e eu estou dando a oferta porque tem um valor muito maior do que seria o meu dízimo. Ainda assim, o princípio não pode ser quebrado, o princípio não pode ser negado, o princípio não pode ser desfeito. Princípio é princípio. Não tem como negociar princípio. Qual o princípio em jogo, em discussão? Pagar o dízimo. Qual o outro princípio em discussão? Trazer as ofertas. Aliás, alguém já disse com muita propriedade o seguinte: cumpra a sua obrigação. Qual é a obrigação? Pagar o dízimo. E depois dê o presente. Qual é o presente? A oferta. Ofertar na casa do Senhor. 5. Eu até dou o dízimo, dizem alguns, mas eu sinto no meu coração que devo dividir e entregar por partes. Percebam? Eu dou meu dízimo. Eu sou dizimista. Mas vejam, eu que faço a administração. E eu sinto um desejo no meu coração de dividir por partes o meu dízimo. Uma parte eu dou para missões, outra parte eu dou para uma igreja pequenininha que eu conheço, que tem perto da minha casa, outra parte eu mando para um missionário fulano de tal. Então eu saio dividindo o meu dízimo para abençoar várias pessoas, várias entidades, enfim. Eu mesmo faço essa administração. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que eu sinto ou deixo de sentir não me autoriza não me autoriza a desobedecer a ordem de Deus. E a ordem de Deus, irmãos, é muito clara. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou seja, o lugar onde eu devo levar o meu dízimo é justamente na igreja, na casa do tesouro. Ou então, através do Pix, né? Para usar uma linguagem bem atual, bem moderna. Mas, enfim, os dízimos, eles precisam ser entregues à casa do tesouro, para que haja, assim, nos diz a Escritura, mantimento na casa do Senhor. 6. Eu sou dizimista, mas eu escolhi a igreja que quero entregar. Já viu isso aí? Olha, eu não entrego o meu dízimo na igreja que eu frequento. Eu entrego o meu dízimo em outra igreja porque eu vejo que é uma igrejinha menor, mais humilde, que precisa mais. Veja, irmãos, isso não faz o menor sentido e é pecaminoso. É pecaminoso. Por quê? Porque a igreja onde você congrega, onde você é membro, onde você participa, é a igreja que tem abençoado sua vida, é a igreja que tem alimentado sua alma, é a igreja que tem fortalecido seu coração, é a igreja que tem, através dos pastores e dos presbíteros, que tem visitado você, que tem suprido as suas necessidades, às vezes até físicas, e claro que sempre espirituais. É a igreja que tem te dado uma assistência. Então, é justamente nessa igreja que você tem a obrigação, que eu tenho a obrigação de dizimar. Inclusive, há alguns dias, em viagem, eu conversando com o reverendo Saul, a gente contando uma história e outra, coisa de presbitério. Tem alguns presbitérios, eu não sei ainda se todos, se muitos, se ainda tem alguns, aliás, mas, enfim, antes, os pastores, por serem membros do presbitério, davam os seus dízimos nos presbitérios. E eu, particularmente, nunca me identifiquei com essa prática, porque eu preciso ser dizimista na minha igreja local, principalmente como pastor, para dar o exemplo aos outros irmãos, e para ajudar a igreja local, e para honrar tudo o que Deus tem feito através da igreja local, da liderança da igreja, dos oficiais da igreja, dos membros da igreja, com relação a bênçãos que ele tem derramado sobre mim na igreja. Então,
já que eu tenho sido tão abençoado por Deus na minha igreja, por que é que eu tenho que dizimar em outro lugar? Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ok? 7. Eu parei de dar o dízimo por conta da pandemia. Durante a pandemia, eu não dizimei. E aí, a gente escuta isso de algumas pessoas e outros até dizem assim, eu concordo, isso aí faz sentido. Faz sentido. Não faz o menor sentido, irmãos. Por quê? A partir do momento que a gente faz a seguinte pergunta, você parou também de receber seu salário? Você parou de receber totalmente o que você recebia? Como, por exemplo, o autônomo, que de repente na pandemia passou a ganhar mais justamente por ser autônomo, não tem um salário fixo. Mas alguma coisa foi ganha. Então, a partir dessa alguma coisa, você precisa ser fiel a Deus no seu dízimo. Porque alguém pode dizer o seguinte, se eu ganhar R$ 1.000, eu tenho que dar 100. Agora, se eu ganhar R$ 100, acredito eu que R$ 10 é muito pouco para dar na igreja. Deus não está preocupado com o valor. Deus está preocupado com a fidelidade. Aquele que dizima, ele dizima porque ele confia na provisão de Deus. Deus, segundo nos diz a Escritura, é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa dos meus recursos. Ele não precisa do meu salário. Ele não precisa, inclusive, do meu dízimo. Mas ele quer que eu venha ser fiel ao dízimo, porque fazendo isso, eu estou mostrando com essa minha atitude que eu confio plenamente nele. Então, se eu ganhava 1.000 e passei a ganhar 100, eu preciso continuar sendo fiel ao Senhor no meu dízimo. Não darei mais, porque não tem como 100 de dízimo, mas vou dar 10, porque foi justamente isso que o Senhor me deu. E eu confio nele, e por confiar nele, eu vou entregar os 10% daquilo que eu ganhei, porque eu sei que Deus vai suprir as minhas necessidades. As minhas necessidades. Nós precisamos, como crentes no Senhor, sermos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E, inclusive, irmãos, uma das coisas que, para mim, são fundamentais é ensinarmos os nossos filhos, desde da pequenez, desde os primeiros anos de vida, a serem também dizimistas, a ofertarem e dizimarem na casa do Senhor. Darmos de repente, aí, sei lá, de acordo com a nossa as nossas condições financeiras, darmos um valor X aos nossos filhos e dizermos, desse valor aí você precisa tirar os 10%, tirar o seu dízimo e entregar lá na igreja. E, inclusive, mandar que... Não mandar, eu não me identifico, irmãos, por exemplo, que naquele momento dos dízimos, os pais peguem os seus dízimos e mandem os filhos deixarem lá. Nós precisamos, como uma parte do culto, se levantar dos nossos bancos, irmos até o altar de Deus e depositarmos lá os nossos dízimos e as nossas ofertas e darmos também aos nossos filhos para que eles façam o mesmo, para que eles cresçam sabendo que isso é um princípio de Deus para a sua igreja, uma ordem de Deus para a sua igreja, uma ordenança, um mandamento de Deus para a sua igreja. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos ser fiéis a Ele no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Então, para hoje, irmãos, seriam só esses 7 pontos que acredito eu serem os mais usados por aqueles que tentam justificar a infidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas. Mas se algum irmão quiser acrescentar alguma coisa, algum outro exemplo, fique à vontade, ou até mesmo tirar alguma dúvida, participar de alguma forma, fique à vontade.
sei se é Jorge, tem só o J. Presbítero Jorge? Ah, não, é meu amigo Jairo. Eita, coisa boa. Aí é o homem de Deus, viu? Essa parte Fica à vontade, meu irmão. é só uma dúvida. E eu acredito que também o irmão deve ter. O pastor Davi, no caso de um ímpio, ele trazer o seu dízimo ou a sua oferta para a igreja. Qual é a posição do pastor nesse sentido? Um ímpio, você diz, é? Isso. Pastor, eu quero dizimar, eu quero ofertar nessa igreja. E qual seria a posição do pastor em receber esse dízimo, essa oferta? Se ele seria repreendido ou não? Muito bom, meu irmão. Muito bom. Meu irmão, eu não vejo absolutamente nenhuma base bíblica. Pode até ser que tenha e eu não conheço, e se tem e eu não conheço, e algum irmão conhece, por favor, esse é o momento. Mas, enfim, eu não vejo nenhuma base bíblica para proibir que qualquer pessoa chegue na igreja e diga assim, eu quero ofertar aqui. E por mais que ele use o termo dízimo, eu quero dizimar aqui nessa igreja. Eu não vejo base bíblica para que a igreja não aceite. Não tem base bíblica. Ok. Porque não, se lemos eu acho que Malaquias 3:10, nós iremos ver que a ordem é para os fiéis, né? Para a igreja de Deus. Eu acredito que o ímpio ele não está de acordo com os padrões bíblicos para que o seu dízimo seja aceito. Assim, Ok. Isso aí é uma questão de interpretação textual, Jairo, porque a palavra de Deus diz assim, a ordem é dada, de fato, para o povo de Deus. A ordem é dada para o povo de Deus, ou seja, o povo de Deus tem obrigação de ser dizimista, certo? Em nenhum momento o texto bíblico diz assim, e está proibido que o ímpio faça isso também. Mas a ordem é dada, de fato, para o povo de Deus. Porém, mesmo a ordem sendo dada para o povo de Deus, ainda assim, com isso, não vejo base bíblica para proibirmos ou não aceitarmos alguma quantia de uma pessoa que não é da igreja ou que não é crente. Certo? Pastor, assim, nem discordando, nem concordando, nem com o irmão Jade, nem com o pastor Davi. Estou dizendo assim, se no caso fosse aceito o dízimo do ímpio, né, eu acho que existiria uma ressalva se você soubesse que esse dinheiro não é um dinheiro lícito, né? É da mesma forma que a gente come uma carne que é sacrificada, né? Se você não sabe que aquela carne é sacrificada, né? Tudo bem, mas se você sabe que aquela carne foi sacrificada, não é bom que não coma. Como se for o dízimo, né? Se você vai receber e é do ímpio, né? Dependendo do ímpio, assim, eu acho que haveria essa ressalva. No caso de se receber, né? No caso, na visão do pastor Davi, que não há problema, né? Acho que, assim, haveria essa ressalva. E eu conheço casos, né? Que eu via, né, não é ninguém que me contou, né? O pastor ia buscar o dízimo na casa do ímpio, né? Assim, eu via, né, uma pessoa abastada, né? E ela dava o dízimo e o pastor ia buscar na casa dela. E ela não frequentava a igreja, né? Só isso. Certo, mas aí já seria um caso diferente, Beguinha, porque a Bíblia diz, como nós vimos bem aqui, que a ordem é trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, se o pastor vai na casa de uma pessoa, mesmo sendo membro da igreja, sendo um crente ou não, para ir buscar o dízimo, já é uma coisa que assim, não faz o menor sentido, né? Já é estranho, por assim dizer. Porque o dízimo ele precisa ser trazido pela pessoa. Ou até mesmo no caso dos dias de hoje, enviado o Pix, um depósito que seja, entendeu? Então, não faz o menor sentido o pastor ele ir na casa de alguém para buscar o dízimo. Até porque essa não é a função pastoral.
Essa é uma função do tesoureiro da igreja, de receber esse dízimo, de fazer ali a coleta do dízimo, né? De organizar, de administrar de certa forma. Tá entendendo? Então, ir buscar na casa de uma pessoa não faz o menor sentido. Tá certo? Desculpa atrapalhar, pastor, só eu fiz a pergunta porque aconteceu uma situação parecida aqui, em nossa cidade, em nosso ministério, graças a Deus, de uma pessoa que ganhou um valor no jogo do bicho. Ele separou o seu dízimo para ofertar em uma determinada igreja. E esse pastor aceitou esse dízimo. E vinha na minha procura saber da situação. Eu disse que esse dinheiro era amaldiçoado. E o pastor errou totalmente. Viu? Só coisas acontecem, né, pastor? Então, fica à vontade. Eu posso falar. Acredito que tem casos e casos, né? A gente também tem que ver algumas questões. Aí seria uma situação parecida, precisaria, de repente, do conselho, por exemplo, se reunir, recebe ou não recebe. Eu não sei, são casos, sim, há casos e casos. Mas o princípio mesmo normal é aquele que diz que nós não temos base bíblica, e aí eu insisto nessa tecla, não há base bíblica para você se chegando alguém na igreja e depositando lá no altar, na hora do recolhimento das ofertas e dos dízimos, colocando um valor lá, e alguém da igreja se levantar e dizer assim, não, você não pode dizimar aqui, você não pode ofertar aqui, porque você não é crente. Então é uma situação meio complicada, né? Estranha. Ou até mesmo alguém chegar para a liderança da igreja e dizer assim, olha, eu não sou da igreja não, mas eu gostaria de todo mês trazer meu dízimo aqui para a igreja. Eu, sinceramente, não vejo problema para isso, não. Na verdade, não vejo texto bíblico que diga assim, você não pode receber esses recursos, não. Sinceramente, eu não vejo. A não ser, como eu disse, tem casos e casos. Mas aí precisa ser analisado, precisa ser estudado, precisa ser debatido, para que chegue-se assim a uma conclusão. Graças a Deus, irmãos. Na verdade, não é uma pergunta, é só um complemento. O que eu vou fazer não é uma pergunta, é um complemento, né? E aí eu estava, essa semana aqui, lendo justamente uma carta, uma circular pastoral, e quando eu digo pastoral, não é que é bíblica não, irmãos. Foi produzida pelo próprio Supremo Concílio, da IPB, no ano de 2018. Oi? Conheço bem. No ano de 2018, porque estava tendo uma grande dificuldade lá no Rio Grande do Sul e algumas outras regiões, dos irmãos não querer mais dizimar, e muitas vezes ficava nesse impasse, né? E a igreja começou a padecer. Aí o Supremo Conselho se reuniu e escreveu essa carta circular, para circular em todas as igrejas da IPB, reforçando a ideia do dízimo, que tanto é do Novo Testamento como é do Antigo Testamento, né? Reforçando isso para os irmãos, e que está atrelado com a adoração a Deus de fato, no culto, está atrelado com a adoração, né? Eu não sei nem se o senhor tocou nesse assunto, mas está atrelado com a adoração, né? Tem a parte do louvor, a parte da oração, da contrição, e tem a parte do dízimo e das ofertas, que está atrelada ao culto, né? Então, o dízimo e a oferta está atrelado ao culto. Se tirar o dízimo e a oferta, não fica completo o seu culto. Opa! Isso. Inclusive, há uma divisão entre alguns reformados de que, assim, os dízimos e as ofertas é um dos elementos de culto. Para alguns, para outros, sim. Um dos elementos de culto. E essa carta, e eu estou até com o computador aqui ligado aqui, aberto agora, essa carta ela vai nos orientar justamente para isso. E eu repito, irmão, essa carta não é que ela não é que ela é canônica como é a Bíblia, mas ela traz-nos orientações muito importantes. Inclusive, cita o livro que o senhor tirou o seu estudo aí. Cita o livro, né? De Hernandes e também do pastor Arival. É muito importante, irmãos. Esse livro ele tem PDF, é um livro curtinho, de apenas 32 páginas, registrada pelo Supremo Concílio,
E eu acho que vem bem a calhar com esse momento. Muito bem. A gente pode depois, Alexandre, colocar aí o linkzinho, sei lá, essa carta para os irmãos do grupo, aqueles que queiram, né? Outro J aí, não sei se é de Jorge, presbítero Jorge, fica à vontade. Depois, não sei se é Arthur que levantou a mão também. É Jorge ou é Jairo? Que levantou a mão. Boa noite, graças a Deus, sou eu, reverendíssimo. Boa noite, irmãos. Presbítero Jorge. Acho que eu vou só fazer uma colocação sobre o que o irmão Jário levantou o tema sobre essa questão. Lembra um tempo atrás, não foi nem na época ainda do pastor Saul. Também a nossa igreja estava com uma dificuldade financeira, passando isso. Geralmente, e tinha um momento de oração, e o pastor também estava orando por essa causa. A dificuldade era grande naquele momento, a ponto de termos, digamos assim, a questão de subsistência até de algumas pessoas. Então, o pastor fez oração, que suprisse aquelas necessidades. E a história é longa, mas eu vou encurtar. E Deus, creio eu, como Deus é soberano, que Deus usa as pessoas, sabe quem foi que trouxe a subsistência, os elementos que pudesse para suprir as nossas necessidades? Ímpios. Quem usou? Deus. Claro. Através das orações. Então, nesse sentido, Deus é soberano. Deus faz com esse formato. O fruto da oração, creio que sim, não tenho dúvida quanto a isso. Eu me acosto que o pastor Davi está fazendo essas colocações nesse sentido, que realmente, biblicamente, não tem como elencarmos ou fazer alguma posição contrária sobre essas questões. Mas também Deus faz algo na soberania dele, lógico, com todos os parâmetros bíblicos no qual nós colocamos. Deus abre sua subsistência. E teve ímpios que chegaram, não sabemos como, não sabemos, olha, passei por aqui, mas alguma coisa me chegou e vim deixar isso aqui. E supriu as nossas necessidades, né? E a gente teve os sustentos necessários, isso aqui. Creio piamente e fielmente foi fruto da oração. Então é lógico, não estou criando a doutrina através disso aí, é lógico, tivemos essas experiências naquele momento, mas eu creio piamente que foi o fruto das nossas orações. Estou só fazendo essa colocação aqui, que foi o momento que a gente teve essa dificuldade e Deus usou pessoas, né, para suprir as nossas necessidades. Com certeza. Muito bem. Muito bom mesmo. Primeiro, eu não sei se é Arthur, eu sei que um A levantou antes, e depois volta. Fui eu. Arthur, né, Arthur? Pronto, eu queria falar primeiro sobre o Jairo, que ele tinha falado, porque agora, no tempo do Covid, teve muitas pessoas, por exemplo, que nunca tinham ofertado, nunca deu uma oferta, nunca deu um dízimo, e estava recebendo o auxílio agora, e começou a dar o que estava recebendo do auxílio. Igual o jogo que ele tinha falado agora, que o Jair tinha falado. E sobre o que a Alexandre estava falando, porque o que acontece? Tem igrejas que realmente, eu acho que explora, exagera. No começo do culto, pede uma oferta, no final do culto, pede outra oferta, e assim vai. Verdade, Arthur. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo. Mais algum irmão? S. Reverendo Saul, é isso? Isso mesmo. Sobre essa questão, eu comungo aí com o que Jorge disse, né? Nós também fizemos uma reforma
na igreja, que o teto caiu e tudo mais, e a gente não tinha nenhum recurso. Então, muitas pessoas não crentes contribuíram também para essa questão, sabe? Até a doação de mão de obra, por exemplo. Não eram pessoas da igreja, mas são pessoas que Deus moveu para ajudar. E eu me lembrei, pastor Davi, que eu li outro dia, nesses sites cristãos, que tinha uma mulher muito cristã, muito piedosa e muito carente. E aí os gaiatos decidiram levar para ela uma feira. E aí botaram no remetente: quem manda é o diabo. E levaram, entregaram aquela irmã. E aí ela recebeu e não olhou quem mandou. Aí os gaiatos olharam para ela e disseram: a senhora não vai olhar quem mandou, não? Eu disse: não, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Né? Então, assim, Deus é o Senhor da igreja. Se ele moveu alguém a contribuir, eu também não vejo nenhuma dificuldade, não. E nem vejo nenhuma base bíblica, como o senhor disse, pastor, para proibir essa questão. Muito bem. Ótimo. Mais algum irmão quer participar, quer tirar uma dúvida, quer somar, quer questionar? Pronto, a gente já sabe que o pastor Saul está aí para tirar as nossas dúvidas. Foi só uma introdução. Como é, presbítero? Não entendi, presbítero. É só apenas fazer alguma colocação, que existe algumas correntes que dizem, baseado, não estou lembrado agora, não sei se é em Levítico, que afirmam que os dízimos eram do terceiro. Bem, eu não me lembro agora do versículo, estou tentando me lembrar agora, se era o terceiro ciclo, eu não lembro agora, tem que rever esse texto agora, futuramente. E alguns apregou que os dízimos eram anuais, não eram conforme nós fazemos, mensal. Isso, houve até algumas pessoas que estavam falando sobre essas questões, né? E se o pastor quiser fazer um comentário sobre essa colocação. Certo. Não só a gente precisa sempre lembrar do texto bíblico, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então, tudo aquilo que a gente faz tem que ter ali o aval da palavra, a base bíblica, né? E o texto bíblico diz justamente isso, que Deus ordenou: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Então, agora sim, se o camarada diz assim: não, eu só recebo anualmente, Deus está me abençoando com um salário que é anual, aí você tem toda a base bíblica para dizimar de forma anual, contanto que seja 10%. Agora, se você recebe semanalmente, você precisa dar 10% daquilo que você ganha semanalmente. E o princípio é um só, que nós devemos dizimar. E dizimar quer dizer dar ou pagar a 10ª parte daquilo que a gente recebeu do Senhor. E aí, reverendo Davi, eu só colaborando ainda, né? Já estou me intrometendo até demais, será a segunda vez. Fica à vontade. Só colaborando
com o presbítero Jorge e também com o Saul, e claro, com os demais, né? Quando a gente vasculha o Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, nós conseguimos ver essa prática tranquilamente, eles fazendo sempre no primeiro dia da semana, né? A gente consegue ver essa prática, eles fazendo sempre no primeiro dia da semana. Muito bom. É bem interessante isso. Show de bola. Bem lembrado. Mais algum irmão? Se não, Beguinha, você tá com a palavra, viu? Amém. É bom essa forma de estudo, não deixa de ser, né? Se aproxima mais do nosso culto presencial de doutrina, né? Onde os irmãos podem É verdade. intervir, né? Podem opinar, concordar, discordar, né? Tirar as dúvidas. Tirar as dúvidas, né? Muito bom, né? Então vamos orar encerrando. Essa missionária Geralda que faça a oração final. Irmã Geralda Araújo, pode orar, se estiver na sala. Ó, agora tá saindo? Tá, agora tá. Ora, será? Olha, Senhor nosso Deus, Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por esse estudo tão maravilhoso, Pai. Por tudo que tu nos deste nessa noite, todas as instruções, meu Senhor. Tu abençoe os teus servos pastores e abençoe toda a tua igreja. E que cada dia a gente aprenda mais dos teus ensinamentos e que obedecemos conforme a tua palavra nos diz, Pai. E nós te agradecemos por esse momento grandioso e que foi maravilhoso, instrutivo, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe a cada um dos teus servos que juntos participamos nesse momento especial. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Até o próximo. Amanhã reunião com a irmã Zélia, de oração. Né? E no próximo domingo, escola dominical e o culto à noite. Amanhã. Amém. Até mais, irmãos. Graças A paz para todos. A paz para todos. Boa noite. Deus abençoe. A paz para todos e uma boa noite. Que Deus derrame bênçãos em cada vida. Amém? E que todos estejam na reunião amanhã. Todos na reunião da manhã. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.